Muito bem, estamos de volta. Que negócio é esse na área? E você conectado com a gente, você é empreendedor, empreendedora, chame seus amigos, seus vizinhos, o comerciante da região, aquele que está de porta aberta, meia aberta, o que fechou e está trabalhando de casa. O importante é a gente se ajudar a se conectar e não deixar o barco parar. Isso é o mais importante. No primeiro bloco, a gente já fez a introdução de qual seria o começo do nosso programa aqui, né? A temática, que é negociação. A gente está vivendo numa época em que nunca se precisou tanto de habilidades para se negociar quanto a gente vive hoje, né, Léo? Porque o que tem a ver com a crise também, relacionamento, né? Negociar é você saber se relacionar com o outro, saber se relacionar com o problema, saber criar soluções, né? Então, a negociação agora é um assunto em alta. E negociar tem a ver com ser estratégico, com ter estratégia, não é aleatório. Tanto é que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai fazer uma negociação é que não pode ser um improviso. Um ato de negociação não é improvisação, não é decisão de última hora, não é no chute. Isso eu estou falando desde você negociar uma dívida, negociar a venda de alguma coisa que lhe pertence, o seu próprio serviço ou produto, até você estar no outro lado do balcão, que é comprar. Né? E quando você fala de improviso, né, Lê, significa assim, você precisa se preparar, não é improvisar. Lá eu vou pensar no que eu vou falar, vou pensar em cima da hora qual a solução, qual a proposta, não. A questão de não improvisar é porque você se prepare, estude bem antes de sentar para uma mesa de negociação. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, algumas dicas importantes para você que está nesse processo aí, vivendo essa necessidade de negociar bem cada vez mais. Primeiro, você tem que fazer um estudo cuidadoso do que você pretende com essa negociação. Qual é o objetivo principal? Cuidado para não ser simplista. Eu vou lá para vender. Não, é mais do que isso, né? O que seria um resultado satisfatório dessa negociação? Seja para comprar, para vender, para entrar num acordo. Então escreva num papel. Uma coisa que a gente fala sempre nas nossas mentorias. Aprenda a escrever as suas ideias. Ainda mais no dia de hoje, que a gente está com a cabeça pensando em 50 coisas ao mesmo tempo, se a gente não escreve, esquece. E a gente perde o foco. Esquece mesmo, né? Porque é muito conteúdo, é muita pressão ainda que a gente está vivendo. Você precisa anotar tudo direitinho para poder não perder nada, né? É isso aí. Então, faz um estudo cuidadoso e não esqueça de listar suas vantagens e desvantagens de acordo com o que você pretende, tá certo? Segunda dica, defina as necessidades reais suas e da outra parte. Então o que o outro precisa? O que interessa para o outro? O que interessa para mim? Porque se você entende esse jogo, porque é um jogo que tem que beneficiar mutuamente os participantes. Não adianta você levar mais vantagem do que o outro. Mas você precisa entender, o que é uma necessidade, o que você está precisando hoje? Você está indo lá para quê? O que o outro está precisando? E me lembrou, Lê, até hoje de manhã a gente teve a oportunidade de estar com outro empreendedor, né? E ele retratou para a gente a dificuldade que ele está tendo de mostrar para os clientes que devido à falta de alguns produtos e devido à dificuldade de comprar o produto pelo preço que ele comprava antes, os preços alteraram. Alguns aumentaram, outros diminuíram. Isso tem a ver com a habilidade de você negociar, né? Com essa habilidade de você entender a necessidade do cara e saber passar essa comunicação para ele. Explicar direitinho o porquê que aumentou ou por que diminuiu o preço. Legal, perfeito. Terceira dica importantíssima, tá? Defina sua margem máxima e mínima de concessões. Isto é, o máximo que você está disposto a ceder e o mínimo que você gostaria de ganhar. No mínimo, para ser satisfatório, quanto você está pretendendo ganhar ou pagar. Abaixo dos limites fixados, você provavelmente vai estar perdendo e não vai ser beneficiado. Então, fixar esses limites é importante, senão fica de novo na intuição, fica lá no risco, né? Só corre o risco. Última dica desse primeiro quadro aqui que a gente está fazendo sobre orientações para uma boa negociação. Faça um estudo antecipado dos possíveis argumentos que você vai encontrar do outro lado.
Então, assim, manja assim, você literalmente falar, se eu falar isso, o que ele pode me responder? Se eu ofertar isso, o que ele pode me perguntar? Se ele me perguntar isso, o que eu tenho que responder? Perceba que é se preparar realmente, né? É o famoso você se preparar trocando o lado da mesa. Quando você troca o lado da mesa, você começa a ter a preocupação de compreender os argumentos que ele vai usar contigo. Né? Então, assim, você tem que entender a dificuldade dele no negócio dele e a facilidade dele no negócio dele. Que daí isso vai facilitar você trazer os melhores argumentos para sua negociação. Muito bom. Independente do tipo de negociação que você esteja fazendo. Sim. Ou comprando, ou vendendo, ou negociando dívida, ou negociando parcelas, não importa. Qualquer tipo de negociação, você precisa ter esse preparo e mudar um pouquinho o lado da mesa, né? Isso daí é fundamental. Presta atenção nessa dica, que essa é importantíssima, tá? Existe uma coisa em negociação que a gente chama do triângulo da negociação. O que seria? Seriam 3 fatores que influenciam no processo da negociação. Isso é importante. Pega uma caneta, anota, não esqueça. O que seria? Quais seriam esses 3 pilares que a gente tem que vigiar durante uma negociação? O primeiro deles, tempo. Olha só, quanto tempo influencia numa negociação? O tempo é o quê? Qual é o prazo que você tem ou a outra parte tem para poder realizar essa negociação? Tem gente que, quando começa a se espremer pelo prazo, eu preciso do dinheiro para amanhã e preciso vender isso hoje, vai ter que entender que ele já sai perdendo. Já sai perdendo numa negociação. Sem dúvida. Né? Ou já sai não ganhando tão bem, vamos dizer assim. É uma certa desvantagem se a gente parar para pensar. Então, cuidado em negociação para você não deixar espremer o tempo. Se o caso é você se beneficiar, né, você conseguir cumprir sua meta, cuidado para você não se apertar no tempo, porque é uma desvantagem durante um processo de negociação. Nesse momento não dá para deixar para a última hora para você entrar numa negociação se você está com o tempo curto, se você precisa ou comprar ou vender algo para poder entregar. Ou bater uma meta. Ou bater uma meta, não importa, você realmente tem que se atentar a isso. Muito bem. O segundo pilar desse triângulo, a informação. O que isso quer dizer? Se você não tiver boas informações sobre a negociação, sobre o processo, sobre o que você está vendendo, ou sobre o que você está comprando, ou sobre o que você comprou e vai ter que renegociar a dívida, quanto mais informação você tiver, mais detentor de tudo que pode acontecer você será. Porque se você tem conhecimento, o conhecimento é a melhor coisa para você utilizar como argumentação numa negociação. Então, informação. E o terceiro pilar, sabe qual que é? Poder. Isso mesmo. O que é o poder? Não adianta negociar, chegar a um acordo legal e aí depois de tanto convencimento, você chegar e falar assim, mas não sou eu que decido, agora eu vou ter que falar com o meu sócio. Não sou eu que decido, agora eu vou ter que falar com a minha esposa. Então, preste atenção. Se você não tem o poder da decisão, tome cuidado para não ir para uma negociação. Isso é um despreparo. Então vem uma bela de uma oportunidade, você não está com o poder de decisão na mão, isso serve para o outro lado também. Às vezes você passa lá horas negociando, aí fala, agora eu vou levar para o meu gerente vai levar para o meu diretor. Então assim, certifique-se de que lado está o poder de decisão durante uma negociação. Isso acontece muito, né, Lê? As pequenas empresas negociando com as grandes empresas. Exatamente. Às vezes as pequenas empresas têm uma necessidade de velocidade, né, de fechar aquele trabalho ou vender, né, não importa. E de repente, com quem ela está negociando, né, uma empresa grande, eles têm mais tempo, o poder às vezes está compartilhado, não está numa só pessoa. Então você precisa realmente, o que o Leandro falou, é muito importante. Saber com quem você está falando. Saber com quem você está falando e o poder de decisão que essa pessoa tem, em quanto tempo vai poder realizar. Por exemplo, existe uma grande problemática no mercado para as pequenas empresas que trabalham com grandes empresas. Prestando serviço para as grandes, né? Às vezes a venda e a entrega é imediata, mas o recebimento é 90, 120 dias. E aquilo que você achou que seria uma solução vai ser uma baita dor de cabeça e você às vezes nem
provisionou aquela margem de ficar 120 dias, 90 dias sem receber. Muito e você bom. precisa colocar isso no teu preço também. Muito bom. Então a gente vai para um breve intervalo. Antes vou revisitar com vocês aqui o triângulo da negociação. São 3 fatores importantíssimos: tempo, informação e poder. E por falar em tempo, a gente vai num tempo breve e já volta. Fica conectado com a gente. O Que Negócio é Esse? Tá na área e você está com a gente.